Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Pastor Ilmar, professor de História e professor de Geografia e de Sociologia aqui na Rede Estadual de Ensino. Lecionamos também Filosofia, Ensino Religioso, Biologia e estamos estudando aqui a Palavra de Deus. Aqui nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit é a nossa organização, empresa, né? A Escola Oficial de Estudo, ela mantém 3 seminários, Seminário Bereshit, Seminário Tabernáculo, Seminário chamado Faculdade Bereshit. Nossos professores todos têm curso superior de Teologia pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura. Nossos cursos são livres, né? São cursos que servem a igrejas, não ao Ministério da Educação e Cultura. Temos aqui 3 principais cursos, que é o curso básico, 36 matérias, o curso intermediário, que é esse que estamos ministrando aula aqui, que é mais voltado para a liderança, né? Para quem está à frente do rebanho mesmo, e o curso Faculdade Bereshit, que é o curso Bacharelado Livre, que é mais a parte filosófica da teologia. Nossa aula é a aula de exegese bíblica. Lembrando que essa já é a 5ª aula, nós falamos muita coisa aqui de exegese. Recapitulando a diferença de exegese para exegese. Exegese é extrair do texto que tem nele, exegese é colocar no texto a ideia de quem está fazendo a interpretação. Falamos depois sobre o sistema judaico de interpretação, com Talmud, Gemara, o Midrash, etc., Kabbalah. Depois começamos a contar a história da interpretação, né? Temos 2 aulas sobre isso. E a última aula foi essa, falando dos caraítas que voltaram para o sentido literal da palavra, mostrando então a história entre os judeus, como é que eram os métodos de interpretação dos judeus, literal, Midrash, o Pesher alegórico, as escolas, né, do período patrístico, depois do período da reforma, que volta para a palavra, a sola escritura, e as escolas atuais e tal. Hoje eu vou falar um pouquinho das regras de hermenêutica, da interpretação, da exegese de Hillel. Lembrando que Hillel foi aquele rabino que viveu no ano 60 a.C. até o ano 7, portanto ele não esteve com Jesus. Jesus teria nascido no ano 6 a.C., e em contraste com a escola de Hillel, tinha a escola de Shammai. Shammai já era do ano 50 até o ano 20 a.C. Então não temos ainda a era cristã, né? Jesus teria nascido 6 anos antes. 2 anos é a diferença do calendário, de -1 para passar para +1, -1 a 0, 0 a 1. E os 4 anos foi um erro que Dionísio, um monge, cita, que fez esse calendário a pedido do Papa. Ele teria subtraído esses 4 anos aí, né? Então a história, se você pegar o livro de Lucas, que procura bem, Lucas procura mostrar situar a história que ele está contando dentro do calendário da época. Ele fala no ano que Quirinio era governador da Síria, né? Ele cita aí que o templo tinha 46 anos que tinha sido construído. Então esses dados nos mostram que Jesus nasceu 6 anos antes do que teria ele nascido. Então, quais são as regras desse tempo de Hillel? Então, haviam 316 pontos de disputa entre o rabino Hillel e o rabino Shammai. Sempre lembrando que a exegese está tratando da Bíblia, a escavar o texto bíblico, né? Para os judeus, a Torá, o Neviim e o Ketuvim, a lei, os escritos, os profetas e os escritos. Então, o método de Hillel era mais analogia e alegoria, enquanto Shammai era mais literal. Escola literal. Daí tem o fariseu e o saduceu. O fariseu vai com Hillel e o saduceu com Shammai. O saduceu é mais literal. Primeira coisa do método de Hillel que a gente pode usar hoje ainda aqui na exegese, é chamado Kal Vahomer. No latim seria ad major e ad minus. Esse é usado também no direito. Eu sou bacharel em direito, né? Pela FADLeste aqui, formei em 2005. A gente aprende também em no direito, né? O que pode o menos, pode o mais, né? Então, é do menor para o maior. Então, é citado assim, se Davi podia derrubar, ele tinha 600 homens, podia atacar os filisteus que haviam invadido Keila, né? Então, ele tinha condição. O que pode o menos, se ele tinha um bando de pessoas que seguiam a ele, que atacavam, se defendiam de Saul e atacavam aqueles povos limítrofes, ele também podia atacar uma nação maior, como ele fez, atacando e livrando Keila, né? Quando Keila foi invadida pelos filisteus, está lá em 1 Samuel 23. Então,
o que é a majore ad minus, o que pode o menos, pode o maior. O segundo método era o zerá shavá. Zerá shavá é o método de equivalência verbal. O mesmo significado de a palavra em trechos diferentes, né? Às vezes você pega uma palavra que tem um significado divergente, então você pega pés, em 1 Samuel 24:3, quando Saul foi cobrir os pés, quer dizer, ele tirou sua roupa e desceu e cobriu o pé, ele estava ficando nu para defecar ou para urinar. Já em Ruth 3, cita que Ruth deitou-se aos pés de Boaz na eira, no tempo de fazer, então, a colheita, né? Ela fazendo a ceifa ali. Não é mais o mesmo texto, né? Ela estava deitada aos pés para mostrar submissão. E depois você tem Isaías 7:20, que manda rapar os pelos dos pés. Então, é preciso ter essa equivalência verbal. Nem sempre o texto é a mesma coisa, né? Aí você pega, estarão duas moendo no moinho, né? Na citação de Jesus. Alguma pessoa já viu um comentarista dizendo que, como lá Jó cita que ele moa com a minha mulher, quer dizer, tem relações sexuais com ela, moer ali significa aquilo. Ele pega o mesmo texto, estarão duas moendo, e fala que estarão duas tendo relações. Quer dizer, totalmente uma aberração de interpretação. Terceiro texto de Léo, Binyan ab mikatub errad. Quer dizer, dedução a partir de uma norma. Você pega uma coisa e faz a dedução. Se todo cachorro é branco, então eu tenho um cachorro branco, eu tenho um cachorro e ele é branco, então e tal. Então é assim, se todo o número 8, se a pessoa branca é honesta, fulano é branco, ele é honesto. Então é a dedução, né? Você pega aí no Gênesis 17, tem essa aí, acerca dos pactos feitos, né, com Abraão, depois faz com a nação inteira. A próxima regra, a regra número 4, é o Binean ab misheniketu. Então é a dedução a partir de mais de uma norma. Tem a dedução do errado, que é uma norma só, e sheni, que é a partir de duas normas. Outra regra de Léo, kelau u perati. Perati u kelau. Então, do geral para o particular e do particular para o geral. Uma regra também, né, do sistema da chamada dedução, né? Você pega do geral e parte para o particular, e pega, se todo brasileiro é inteligente, fulano é brasileiro e inteligente. E do particular para o geral. Se um é assim, todos serão assim. Sexta regra, o kayote bo mimekon akihab. Analogia de outra passagem. Pega uma passagem e compara com outra para verificar o termo dela. A gente usa muito essa exegese quando se faz um levantamento para se procurar a palavra, né? Você vai no texto hebraico, no grego, procura todas as ocorrências daquela palavra na Bíblia inteira para você ter uma noção de que seria a tradução daquela palavra. E a última coisa, o davar kilmad me anino, a interpretação pelo seu contexto. Já dizia alguém muito sabiamente, né? Isso é uma coisa muito interessante para se verificar, é que um texto fora de um contexto vai gerar um pretexto. Então é preciso você pegar um texto e examinar o seu entorno, a sua periferia, né? Onde ele está inserido. A exegese faz isso. Ela escava, ela tira eques, tira para fora o que está ali. Então, se poder examinar acuradamente. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Errais não examinando as Escrituras. Então, examinar, perscrutar, mineirar, né? Então, a Bíblia seria uma mina, um veio inexaurível, inesgotável, da onde se extrai lições e tudo que se pode do texto bíblico. E havia também o chamado processo Pardes, né? Que é um processo interpretativo desenvolvido pelo judaísmo rabínico para os textos sagrados. Pardes vem das palavras iniciais dos princípios, 4 princípios. O Peshat, que é o princípio do esparramado, né? Que é o simples literal. Aí a palavra P, de Pardes. O Remes, que era então a alusão, a sugestão, que é a alegoria e tipologia, que é a palavra R. Então você tira as vogais, fica PR. Depois o Derash, que é a investigação, aprofundar as regras hermenêuticas, Léo, Shammai e etc. E o Sod, que é o oculto, a mística, né? Então, PRDS, coloca um A e um E, Pardes.
Então, esse é o princípio usado naqueles dias, nos tempos de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.